Em um mundo onde as fronteiras geográficas se entrelaçam com as espirituais, onde a fé molda perspectivas políticas e as escrituras se tornam mapas para a compreensão dos tempos. O tema que hoje propomos não é apenas atual, mas necessário. O cristianismo sionista tem se tornado uma força teológica e cultural significativa dentro de muitos círculos cristãos ao redor do mundo. Mas o que de fato está por trás desse conceito? Quais são suas raízes, suas implicações e, principalmente, sua fidelidade às Escrituras? Este é um convite a olhar com profundidade e discernimento espiritual para um tema que, embora complexo, toca no coração da fé cristã: a relação entre a Igreja e Israel. Não estamos tratando aqui de uma simples questão política ou de uma opinião doutrinária isolada. Estamos falando de algo que impacta a maneira como lemos a Bíblia, como oramos, como compreendemos as promessas de Deus e como nos posicionamos diante da história da redenção ao longo dos séculos. Israel sempre esteve no centro da revelação divina, desde Abraão até o ministério de Jesus, desde os profetas até o livro de Apocalipse. Israel aparece como cenário e também como protagonista de muitos dos acontecimentos da história sagrada. No entanto, a forma como os cristãos interpretam e se relacionam com Israel tem variado drasticamente ao longo das épocas. Nesses dias, uma corrente específica tem ganhado força: o cristianismo sionista, menos uma visão que conecta diretamente as promessas bíblicas feitas a Israel com um apoio teológico e político ao moderno Estado de Israel. Para muitos cristãos ao redor do mundo, apoiar Israel é mais do que uma questão de solidariedade política, menos é um dever espiritual. Citando promessas feitas a Abraão como abençoarei os que te abençoarei, Gênesis 12:3. Muitos interpretam esse apoio como uma expressão de fidelidade à palavra de Deus. Há também os que veem o retorno dos judeus, a terra prometida, como o cumprimento literal de profecias bíblicas e um sinal inequívoco da proximidade da volta de Cristo. Mas será que essa leitura é bíblica e equilibrada? Estaria a teologia do cristianismo sionista fazendo jus ao Evangelho de Jesus Cristo? Ou estaria, por outro lado, promovendo uma visão parcial, misturando alianças eternas com alianças políticas? Há uma linha tênue entre a reverência às promessas de Deus e o risco de idolatrar uma nação. E é nessa linha tênue que pretendemos caminhar, com temor e sabedoria. Este conteúdo que começa agora não busca alimentar polarizações, mas esclarecer, educar e inspirar. Vamos analisar os fundamentos bíblicos que sustentam o cristianismo sionista, ouvir a voz da história e da tradição, considerar os frutos dessa teologia, refletir sobre as críticas e desafios, e, finalmente, buscar à luz das Escrituras o que o Espírito de Deus realmente nos ensina sobre Israel, a Igreja e o plano eterno de redenção. É vital lembrar que o cristão é chamado para amar a verdade, e a verdade não se resume a uma narrativa conveniente ou a um alinhamento político. A verdade é a palavra de Deus interpretada à luz do Espírito Santo, em submissão ao senhorio de Cristo, e com um coração humilde que deseja apenas glorificar ao Pai. Por isso, é necessário que nos aproximemos deste tema com reverência, equilíbrio e um desejo sincero de compreender os propósitos de Deus, tanto para Israel quanto para todas as nações. Nesta jornada que se inicia, daremos um passo atrás no tempo para entender como essa visão surgiu, quais são os textos mais citados por seus defensores e de que forma ela impacta a fé e a prática cristã contemporânea. Examinaremos também o contexto atual de Israel e o seu papel na escatologia, mas faremos isso com os olhos postos em Jesus, o autor e consumador da fé, e com a Bíblia aberta como nosso norte e autoridade máxima. Mais do que um tema teológico, este é um chamado à maturidade espiritual. É um convite para que o povo de Deus não se deixe guiar apenas por manchetes, ideologias ou emoções, mas por uma compreensão sólida da palavra. A questão de Israel não é apenas um capítulo da história bíblica, menos. É uma chave para entendermos o coração de Deus, seu plano redentor e o nosso papel como igreja no mundo. Por isso, peço que você permaneça conosco nesta jornada. Vamos caminhar juntos em oração, com olhos atentos e coração disposto. Que esta reflexão não seja apenas informativa, mas transformadora. Que ela nos leve a amar mais a Deus, a entender melhor seu plano, a respeitar Israel com equilíbrio e, acima de tudo, a nos firmar cada vez mais em Cristo, menos nossa paz, nossa esperança, nossa rocha eterna,
Prepare-se para mergulhar num tema profundo. Este é o início de uma reflexão que pode não apenas ampliar sua visão, mas também fortalecer sua fé. O cristianismo sionista será visto sob diversas lentes, e ao final, oramos para que você tenha não apenas mais conhecimento, mas mais convicção, mais fé e mais temor do Senhor. Se esta mensagem está edificando sua vida, peço que se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, assista até o final e deixe seu comentário. Tudo o que você fizer é muito importante para ajudar este canal a crescer e continuar com a missão de anunciar as palavras de Jesus para o maior número de pessoas possível. Gratidão. E agora, vamos voltar para a mensagem. O que é cristianismo sionista? O cristianismo sionista é, ao mesmo tempo, um fenômeno teológico, uma expressão de fé e um movimento político-religioso que tem ganhado crescente visibilidade nas últimas décadas, especialmente entre cristãos evangélicos ao redor do mundo. Ele é, para muitos, a ponte entre a fé cristã e a nação de Israel, o elo entre as promessas proféticas do Antigo Testamento e a escatologia do Novo Testamento. Mas para compreendê-lo com profundidade, é necessário mais do que uma definição simplista. É preciso mergulhar nas águas densas da história, da teologia e da esperança escatológica que moldam esse pensamento no cerne do cristianismo. Sionista está a convicção de que o povo judeu possui, segundo as Escrituras, um direito bíblico e eterno à terra de Israel. Essa crença não é meramente simbólica, ela tem implicações práticas na forma como cristãos enxergam o Estado moderno de Israel, as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Para o cristão sionista, o retorno dos judeus à sua terra ancestral, especialmente após a fundação do Estado de Israel em 1948, não é apenas um evento político ou histórico, mas o cumprimento literal de promessas antigas feitas por Deus a Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes. O cristianismo sionista sustenta que Deus ainda tem um plano distinto para Israel como nação, mesmo após a vinda de Jesus Cristo. Diferentemente de algumas correntes da teologia cristã, que entendem que a igreja substituiu Israel nas promessas de Deus, a chamada teologia da substituição, os cristãos sionistas defendem que as promessas feitas ao povo judeu continuam válidas, pois são incondicionais, eternas e irrevogáveis. Em outras palavras, para esses crentes, Deus não abandonou Israel, nem transferiu a herança da terra prometida à igreja gentílica. Em vez disso, Ele está escrevendo, em nossos dias, mais um capítulo da história da redenção, em que Israel volta a ocupar o centro do cenário profético. Para compreender essa teologia, é importante destacar que ela nasce de uma leitura literal e futurista das profecias bíblicas. Textos como Ezequiel 36 a 39, Isaías 66, Amós 9 e Zacarias 12 a 14 são frequentemente citados como evidências da restauração física e espiritual de Israel nos últimos dias. Do ponto de vista do cristianismo sionista, o retorno dos judeus à terra de seus pais é apenas o primeiro passo. Acredita-se que no tempo de Deus, esse mesmo povo reconhecerá Jesus como o Messias prometido, cumprindo profecias como as de Zacarias 12 e 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Essa expectativa messiânica é parte vital da espiritualidade sionista cristã. Não se trata apenas de apoiar Israel como nação política, mas de interceder por sua salvação espiritual, promovendo a reconciliação entre judeus e o Messias. Por isso, muitos cristãos sionistas veem o apoio a Israel como uma missão divina, menos um ato de obediência, honra e cooperação com os propósitos eternos de Deus. Entretanto, é necessário compreender que o cristianismo sionista não é um bloco uniforme. Ele possui diversas correntes internas, com diferentes graus de ênfase e abordagens. Alguns são motivados por convicções escatológicas profundas, enquanto outros veem o apoio a Israel como parte de um dever moral ou político. Alguns investem em evangelismo direto entre os judeus. Outros preferem atuar como defensores diplomáticos e sociais da nação israelense. O que une esses diversos segmentos é a certeza de que Deus está agindo na história por meio do povo judeu, e que a igreja tem um papel nesse drama sagrado.
Há ainda um aspecto espiritual que move muitos cristãos sionistas: o profundo amor pelas Escrituras. Para eles, amar Israel é amar a Bíblia. Afinal, os patriarcas, os profetas, os salmos, os evangelhos, tudo vem da tradição judaica. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, a igreja nasceu em Jerusalém. As raízes judaicas da fé cristã é para muitos um passo necessário de humildade e restauração. Em um tempo de crescente antissemitismo e ignorância bíblica, o cristianismo sionista propõe um retorno às origens, uma aliança com os valores eternos que Deus revelou ao povo de Israel. Outro fator relevante é a conexão escatológica que muitos cristãos fazem entre Israel e o retorno de Cristo. Para eles, os eventos em Israel não são apenas notícias de jornal, mas sinais dos tempos. A reconstrução de Jerusalém, os conflitos no Oriente Médio, o ressurgimento do templo e os avanços na arqueologia bíblica são lidos como peças de um grande quebra-cabeça profético. A crença é que, ao restaurar Israel, Deus está preparando o cenário para o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e, finalmente, a volta gloriosa de Jesus. Esse entendimento influencia profundamente a vida prática dos cristãos sionistas. Eles oram por Israel, jejuam por Jerusalém, visitam a Terra Santa em peregrinações espirituais, apoiam financeiramente projetos em Israel e se posicionam muitas vezes de maneira clara e pública em defesa do povo judeu. Para muitos deles, isso não é apenas um dever cristão, mas uma honra espiritual. Afinal, como disse o apóstolo Paulo, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Romanos 11:16. No entanto, o cristianismo sionista também desperta debates e questionamentos. Há quem acuse esse movimento de misturar fé com política, ou de apoiar incondicionalmente ações do governo israelense sem espírito crítico. Outros alertam para os perigos de uma teologia centrada em Israel e não em Cristo. Esses serão abordados nos capítulos seguintes. Por ora, é importante reconhecer que o cristianismo sionista não é uma moda recente, nem uma simples manifestação de entusiasmo religioso. Ele é um movimento com raízes profundas, motivações bíblicas e impacto global. Talvez uma das maiores contribuições desse movimento esteja na restauração do valor de Israel dentro da teologia cristã. Durante séculos, a igreja marginalizou o povo judeu, muitas vezes com consequências trágicas. O cristianismo sionista, com todas as suas complexidades, resgata uma visão mais equilibrada, respeitosa e amorosa para com o povo da aliança. Ele nos convida a lembrar que Deus é fiel às suas promessas, que a história ainda está sendo escrita e que, como igreja, somos chamados a cooperar com os planos do Altíssimo. Em última análise, o cristianismo sionista é uma expressão do anseio humano por compreender os mistérios de Deus no tempo presente. Ele nasce da leitura da palavra, do amor por Israel e da expectativa ardente pela volta de Jesus. É um convite à vigilância, à intercessão e à reverência, porque, como está escrito, por amor de Sião, não me calarei, e por amor do Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Isaías 62. Base bíblica citada pelos sionistas cristãos. Quando os cristãos sionistas falam de Israel, eles não o fazem apenas com base em sentimentos políticos, simpatia cultural ou interesses estratégicos. A base de sua convicção repousa, antes de tudo, nas Escrituras Sagradas. Para o cristianismo sionista, a Bíblia é o fundamento inabalável que sustenta a crença de que a terra de Israel pertence ao povo judeu por promessa divina e que o cumprimento profético dessa aliança faz parte dos planos eternos de Deus. Eles veem na restauração moderna de Israel não apenas um evento político, mas um mover profético com profundas implicações espirituais para o tempo do fim. Uma das passagens mais citadas por sionistas cristãos é Gênesis 12, 1-3, quando Deus chama Abrão e faz com ele uma promessa duradoura. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa aliança abrâmica é considerada eterna, incondicional e literal. Para os cristãos sionistas, Deus não revogou essa promessa e continua comprometido com a descendência de Abraão, os judeus, e com a terra que lhes foi jurada por herança perpétua. É um pacto que, segundo essa visão, não depende da obediência ou infidelidade do povo, mas da fidelidade do próprio Deus. Outro texto fundamental citado é Gênesis 15, 18-21, onde Deus estabelece os limites geográficos da terra prometida. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Esse versículo é interpretado literalmente pelos sionistas cristãos. Eles veem aqui um mapa divino do território de Israel, não como uma metáfora espiritual, mas como uma realidade concreta que será cedo ou tarde plenamente restaurada. Essa restauração territorial seria parte do cumprimento das profecias escatológicas. Isaías 66:8 também é frequentemente mencionado. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Os cristãos sionistas veem neste versículo o milagre do nascimento do moderno Estado de Israel em 1948. Para eles, esse acontecimento é cumprimento direto dessa profecia de Isaías, o nascimento de uma nação num só dia, reconhecida pelas Nações Unidas e restaurada após quase 2 milênios de dispersão. Outro texto profético frequentemente usado é Ezequiel 36, 24-28, porque vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Nesta profecia, os sionistas cristãos enxergam a promessa de um retorno físico e espiritual do povo judeu à sua terra. Primeiro, um retorno literal, menos como já está acontecendo desde o século XX, e depois, uma renovação espiritual que envolverá o reconhecimento de Jesus como o Messias prometido. Para essa visão, o processo de restauração já está em curso e culminará com a plena salvação de Israel. Jeremias 31, 35-36. É outro texto-chave. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Se estas ordenanças se desviarem de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Esse versículo é interpretado como uma confirmação eterna da identidade nacional de Israel. Enquanto o sol e a lua existirem, o povo judeu continuará a ser uma nação especial aos olhos de Deus. Para os cristãos sionistas, isso exclui qualquer ideia de substituição ou cancelamento do papel de Israel no plano divino. Ao contrário, Israel permanece no centro do propósito redentor de Deus para o mundo. Romanos 11 também ocupa lugar central na base teológica do cristianismo. O apóstolo Paulo declara: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis este segredo, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo o Israel será salvo. Romanos 11, 25-26. Aqui, Paulo deixa claro que Deus não rejeitou Israel. Embora tenha havido um endurecimento espiritual temporário, ele será removido, e no tempo determinado, todo o Israel será salvo. Os sionistas cristãos veem esse texto como uma confirmação de que a história de Israel não terminou com a rejeição de Jesus no primeiro século, mas que ainda há um glorioso futuro preparado por Deus. Outro texto novo testamentário importante é Lucas 21 e 24, onde Jesus afirma: Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Para os sionistas cristãos, a reconquista de Jerusalém em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, é vista como o cumprimento desse versículo. Jerusalém, que esteve sob domínio estrangeiro por séculos, voltou a ser controlada por Israel. Isso, segundo essa interpretação, marca um ponto profético importante, sinalizando que os tempos dos gentios estão chegando ao fim e que o relógio profético de Deus está avançando. Zacarias 12, 2-3.
também é uma passagem frequentemente mencionada. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tremor para todos os povos em redor. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem serão gravemente feridos. Nesta profecia, os cristãos sionistas veem o conflito moderno em torno de Jerusalém como parte do plano de Deus. A cidade se tornou de fato uma pedra de tropeço para as nações. As batalhas políticas, espirituais e religiosas que cercam Jerusalém são, segundo essa visão, evidência de que a cidade ainda é o epicentro da história redentora. Muitos sionistas cristãos também recorrem a Apocalipse 7 e 14, que mencionam os 144.000 selados das 12 tribos de Israel. Eles veem nisso um papel especial de Israel durante a grande tribulação e acreditam que Deus ainda tem um plano específico para o povo judeu no cenário final da humanidade. Além disso, passagens como Mateus 24 e Marcos 13, onde Jesus fala dos sinais do fim, são interpretadas com ênfase no papel de Israel como o ponteiro do relógio profético. O florescimento da figueira, Mateus 2:4 e 32, por exemplo, é visto por muitos como símbolo da restauração de Israel como nação. Todas essas passagens são entrelaçadas numa teologia que vê em Israel mais do que uma nação, vê um povo escolhido, um sinal para as nações e um agente da vontade de Deus para os cristãos sionistas. Apoiar Israel não é apenas uma questão política ou diplomática menos. É estar alinhado com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Entretanto, lembrar que essa leitura das Escrituras é uma interpretação dentro de um espectro mais amplo do cristianismo. Há cristãos que veem essas promessas como espirituais ou já cumpridas em Cristo, mas para o cristianismo sionista, essas passagens não são simbólicas ou figurativas, mas sim declarações literais, incondicionais e proféticas. No fim das contas, os sionistas cristãos acreditam que a fidelidade de Deus à sua palavra é o que está em jogo. Se Deus prometeu a terra a Israel, Ele cumprirá. Se prometeu restaurar o povo judeu, Ele o fará. E se falou que Jerusalém será o centro de seu reino, isso não é apenas poesia profética, é destino espiritual, a base bíblica do cristianismo. Sionista, portanto, não é apenas um conjunto de versículos, mas uma visão de mundo, moldada pela esperança nas promessas eternas do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. História e raízes do cristianismo sionista. Para compreender o cristianismo sionista em sua totalidade, é indispensável mergulhar nas raízes históricas que deram origem a esse movimento, assim como identificar os personagens, correntes teológicas, eventos políticos e momentos-chave que influenciaram a sua formação. Trata-se de uma jornada complexa, entrelaçando elementos espirituais e geopolíticos, marcada pela profunda convicção de que Israel, como nação, desempenha um papel vital no cumprimento das profecias bíblicas e na consumação dos tempos. A história do cristianismo sionista remonta à Reforma Protestante no século XVI, mas encontra seu florescimento pleno a partir do século XIX, quando o interesse pela escatologia bíblica e pelo papel de Israel nos planos de Deus começa a se intensificar entre os cristãos, especialmente nos círculos protestantes e evangélicos. Um dos fatores que pavimentou o caminho para o cristianismo sionista foi a redescoberta das Escrituras pelos reformadores. Ao traduzirem a Bíblia para as línguas vernaculares, os reformadores abriram as portas para que leigos e estudiosos tivessem acesso direto ao texto sagrado. Com isso, muitos cristãos passaram a interpretar literalmente diversas passagens proféticas que mencionavam a restauração de Israel, a volta do povo judeu à sua terra e o reinado messiânico futuro. Nos séculos seguintes, teólogos influenciados por uma leitura mais literal e futurista das profecias bíblicas, como os da escola pré-milenista, começaram a desenvolver sistemas de pensamento nos quais Israel tinha papel central. Uma figura fundamental nesse processo foi John Nelson Darby, 1800 a 1882, um ministro anglicano irlandês que fundou o movimento dos Irmãos de Plymouth. Darby é considerado o pai do dispensacionalismo, uma corrente teológica que divide a história da humanidade em diferentes dispensações ou eras nas quais Deus lida com a humanidade de formas distintas no sistema dispensacionalista. Israel e a Igreja são vistos como dois povos diferentes com promessas diferentes. Israel com promessas terrenas e nacionais,
e a igreja com promessas espirituais e celestiais. Assim, o retorno dos judeus à Terra Santa e a restauração do Estado de Israel são compreendidos como cumprimento literal de promessas feitas a Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes. As ideias de Darby cruzaram o Atlântico e encontraram solo fértil nos Estados Unidos, especialmente entre os protestantes evangélicos. Nos finais do século XIX e início do século XX, líderes influentes como Dwight Hall, Moody e Cyrus Scofield ajudaram a espalhar o dispensacionalismo e, por conseguinte, a teologia que valorizava o papel profético da nação de Israel. Scofield, em especial, foi decisivo ao publicar a famosa referência bíblica Scofield, uma Bíblia anotada que popularizou a leitura dispensacionalista das Escrituras. Por meio dessa obra, gerações de cristãos passaram a ler a Bíblia com lentes sionistas, interpretando passagens como Ezequiel 36-37, Isaias 66, Zacarias 12 e Romanos 11 como indicativos claros de que Israel físico, como nação, seria restaurado nos últimos dias. Essa perspectiva se enraizou profundamente no coração do evangelicalismo americano e posteriormente se espalhou por igrejas e movimentos ao redor do mundo. O cristianismo sionista ganhou força também em resposta a eventos históricos decisivos, a Primeira Guerra Mundial, com o colapso do Império Otomano, e a Declaração Balfour de 1917, na qual o governo britânico expressou apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Foi vista por muitos cristãos como uma confirmação profética. Já a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto e a subsequente fundação do Estado de Israel, em 1948, reforçou ainda mais essa convicção entre os cristãos sionistas. Para eles, o retorno dos judeus à Terra Prometida não era apenas um movimento político ou migratório, mas uma realização das promessas milenares contidas na Bíblia. A fundação do Estado de Israel foi interpretada por muitos líderes evangélicos como o relógio profético de Deus voltando a contar. Pregadores como Billy Graham, Raul Lindsay, mais recentemente John Hagee, Franklin Graham e outros reforçaram a importância de apoiar Israel tanto política quanto espiritualmente. Nos Estados Unidos, igrejas e organizações passaram a dedicar-se exclusivamente à defesa e promoção do Estado judeu como parte da missão cristã, um marco importante na institucionalização do cristianismo sionista moderno foi a fundação da organização Christians United for Israel CUF em 2006, liderada por John Hagee, com milhões de membros. A CUF representa uma das maiores expressões organizadas do cristianismo sionista no mundo atual, promovendo eventos, congressos, viagens a Israel e lobby político em prol de políticas pró-Israel no contexto latino-americano, especialmente no Brasil. O cristianismo sionista começou a ganhar força a partir da década de 1990, impulsionado por igrejas neopentecostais, influências do evangelicalismo norte-americano e pelo crescente interesse escatológico entre os cristãos. Ministérios como a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Universal do Reino de Deus e outras denominações pentecostais e carismáticas passaram a incorporar elementos sionistas em suas liturgias, ensinos e campanhas evangelísticas. Outro aspecto histórico relevante é o papel dos judeus messiânicos, ou seja, judeus que creram em Jesus, Yeshua, como o Messias prometido, mas que mantêm sua identidade cultural e religiosa. Eles atuam como uma ponte entre o cristianismo e o judaísmo, e muitos deles são aliados próximos dos cristãos sionistas, especialmente no que diz respeito à defesa do Estado de Israel e da unidade entre os dois povos de Deus, os judeus e os gentios crentes em Cristo. Não podemos ignorar também a influência das correntes proféticas e do avivamento pentecostal na promoção de uma visão apaixonada por Israel. Muitos líderes de movimentos carismáticos relatam visões, sonhos e revelações sobre Jerusalém e o papel central do povo judeu nos planos escatológicos de Deus. Esses elementos místicos e sobrenaturais deram ainda mais vigor ao cristianismo sionista, tornando-o uma expressão de fé fervorosa e apaixonada, que vai além da mera análise teológica e se traduz em uma espiritualidade vivida. À medida que o século XXI avança, o cristianismo sionista continua a se expandir, adaptando-se aos novos contextos geopolíticos, fortalecendo alianças com o povo judeu e encorajando os cristãos a visitarem Israel, orarem por Jerusalém e apoiarem o povo judeu em diversas frentes. Essa história
marcada por fé, perseverança e interpretações proféticas, tem gerado frutos positivos, mas também controvérsias, que serão tratadas nos próximos capítulos. Em resumo, o cristianismo sionista nasce de uma confluência de fatores: a leitura literal das profecias bíblicas, os eventos históricos do retorno do povo judeu à sua terra, o desenvolvimento da teologia dispensacionalista e o engajamento político e espiritual de cristãos ao redor do mundo. Essa trajetória moldou não apenas a visão de muitos crentes sobre Israel, mas também redefiniu, para milhões, o papel que os cristãos devem exercer diante das promessas de Deus para o seu povo e para a Terra Santa. É uma história que ainda está sendo escrita, com capítulos abertos pelo mover do Espírito, pela fidelidade à palavra e pela esperança da volta gloriosa de Cristo. Impactos positivos do cristianismo sionista em um mundo marcado por divisões políticas, conflitos religiosos e desafios geopolíticos. O cristianismo sionista emergiu como um movimento de profunda influência espiritual e sociopolítica. Mil vezes reduzido às suas implicações políticas ou mal compreendido por olhares críticos. O cristianismo sionista, em sua essência, carrega uma motivação nobre e profundamente enraizada nas promessas de Deus, no amor pela palavra e no compromisso com o povo de Israel. Ao longo das décadas, esse movimento cristão pro-Israel tem gerado inúmeros impactos positivos, tanto para os cristãos quanto para os judeus e, mais amplamente, para o diálogo interreligioso e a paz mundial. Em primeiro lugar, é necessário reconhecer o papel fundamental que o cristianismo sionista desempenhou no fortalecimento dos laços espirituais entre cristãos e judeus. Por séculos, a relação entre essas duas comunidades foi marcada por desconfiança, perseguições e mal-entendidos teológicos. Porém, com o crescimento do movimento sionista cristão, muitos evangélicos passaram a resgatar a herança judaica da fé cristã e a compreender melhor as raízes hebraicas do Evangelho. Isso proporcionou um reencontro espiritual, uma reconexão com as origens da fé e uma nova disposição para o diálogo. O respeito mútuo e o reconhecimento da importância do povo judeu no plano redentor de Deus, o cristianismo sionista também desempenhou um papel relevante na valorização da Bíblia como narrativa profética viva. Ao destacar as profecias bíblicas referentes à restauração de Israel, os sionistas cristãos reacenderam entre milhões de crentes o interesse pela escatologia bíblica, pelo cumprimento das promessas divinas e pelo estudo diligente da palavra. Ao observar o retorno do povo judeu à sua terra ancestral como um sinal do tempo profético, muitos cristãos se tornaram mais zelosos, atentos e esperançosos, aguardando a volta gloriosa de Cristo com um senso renovado de urgência e fé. Disso, ao aspecto do apoio humanitário e político que muitos cristãos sionistas oferecem ao povo de Israel. Em diversos países, igrejas evangélicas mobilizam recursos, organizam viagens missionárias de apoio, campanhas de oração e ações sociais voltadas para judeus em situação de vulnerabilidade. Organizações cristãs arrecadam fundos para ajudar sobreviventes do Holocausto, apoiar imigrantes que retornam à Terra Santa e contribuir para hospitais e escolas em solo israelense. Esse apoio material e espiritual é um testemunho prático do amor cristão e do desejo de abençoar a nação que, segundo as Escrituras, permanece escolhida por Deus. Em termos diplomáticos e culturais, o cristianismo sionista também promoveu o engajamento mais positivo entre nações e o Estado de Israel. Em diversas partes do mundo, movimentos cristãos sionistas pressionam seus governos a manterem boas relações com Israel, reconhecendo sua legitimidade e importância estratégica no Oriente Médio. Isso, em muitos casos, contribuiu para conter o antissemitismo institucional e promover políticas de apoio ao Estado judeu, inclusive em momentos de tensão internacional. Trata-se de uma demonstração concreta de solidariedade e compromisso com a paz. Outro impacto notável é o surgimento de uma consciência global sobre o papel espiritual de Israel na redenção futura. O cristianismo sionista não vê Israel apenas como uma nação política, mas como uma peça central no plano escatológico de Deus. Essa visão estimula muitos crentes a orarem por Jerusalém, a intercederem pelo povo judeu e a se engajarem ativamente na obra do reino. Isso não apenas fortalece a fé cristã, mas também ajuda a igreja a manter o foco em sua vocação profética no mundo,
Além disso, o movimento tem despertado uma espiritualidade mais robusta e vigilante entre os cristãos. Ao estudar os sinais do fim e a restauração de Israel, muitos passam a viver com mais zelo, santidade e expectativa. O cristianismo sionista reaviva nos corações a convicção de que Deus é fiel às suas promessas, que a história tem um propósito e que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isso não é mera teologia, é alimento para a alma, motivação para o serviço e chama para a esperança. Não podemos deixar de mencionar também o estímulo ao turismo bíblico e a conexão cultural entre povos. Por meio do cristianismo sionista, milhares de cristãos visitam anualmente Israel em peregrinações espirituais, caminhando pelos mesmos lugares onde Jesus, os profetas e os apóstolos viveram. Essas viagens fortalecem a fé, ampliam o conhecimento bíblico e criam laços entre as nações. Os turistas retornam não apenas com fotos e lembranças, mas com uma nova paixão pela palavra, uma gratidão renovada por sua fé e um desejo de compartilhar com outros a realidade viva do Deus de Israel. E em tempos tão desafiadores, há um impacto que merece destaque: a luta contra o antissemitismo global. O cristianismo sionista tem se posicionado fortemente contra toda forma de ódio, preconceito ou perseguição ao povo judeu. Isso é um testemunho profético diante da história. Ao invés de repetir os erros do passado, onde setores da cristandade participaram ou silenciaram diante de horrores contra os judeus, os sionistas cristãos se colocam como guardiões da verdade, defensores da justiça e parceiros na missão de Deus para redimir todas as nações. Contudo, é importante enfatizar que os impactos positivos do cristianismo sionista não se resumem a aspectos políticos ou culturais, mas penetram profundamente no espírito da igreja. Ele lembra ao corpo de Cristo que a fé não começou em Roma, nem em Genebra, mas em Jerusalém. Recorda-nos que Jesus era judeu, que os apóstolos eram filhos de Israel, que o Antigo Testamento é uma revelação viva de Deus e que há uma oliveira original, a qual fomos enxertados pela graça. Esses ensinamentos não apenas enriquecem nossa fé, mas nos chamam a um posicionamento mais humilde, reverente e alinhado com os desígnios eternos do Senhor. Por fim, não se pode ignorar o impacto evangelístico que o cristianismo sionista produz. Ao demonstrar amor sincero e apoio ao povo judeu, muitos cristãos têm a oportunidade de testemunhar de sua fé de forma respeitosa, sem imposições, mas com atos de serviço e solidariedade. Em muitos casos, isso abriu portas para o diálogo messiânico, para a conversão de judeus a Cristo e para o reconhecimento de que o Messias prometido já veio e voltará. Esse movimento não é apenas pró-Israel, é pró-Evangelho, e onde o Evangelho floresce, a vida, transformação e cumprimento profético. O cristianismo sionista, apesar de seus desafios e controvérsias, tem deixado um legado significativo de fé ativa, amor prático, compromisso com a palavra e esperança profética. Em tempos em que muitos se afastam das raízes bíblicas e se rendem ao relativismo espiritual, este movimento permanece como uma voz profética, chamando a igreja a lembrar das promessas de Deus, do valor eterno de Israel e da certeza de que, em Cristo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aguardam sua gloriosa vinda. Críticas e desafios ao cristianismo sionista, no mundo em que as questões espirituais se entrelaçam com políticas, alianças e visões escatológicas, o cristianismo sionista não escapa ao escrutínio. Embora esse movimento tenha sido fonte de encorajamento para muitos cristãos que amam Israel e veem na restauração da nação judaica o cumprimento de antigas profecias, ele também enfrenta críticas sérias e levanta debates teológicos e éticos relevantes. Neste capítulo, olhamos de forma honesta e equilibrada para as principais críticas e desafios enfrentados pelo cristianismo sionista, menos tanto de dentro quanto de fora da comunidade cristã, menos na tentativa de compreender os riscos, as tensões e as lições que emergem dessa aliança entre fé e política. Uma das críticas mais comuns ao cristianismo sionista é sua propensão ao reducionismo teológico. Críticos afirmam que, ao centrar grande parte de sua interpretação bíblica na moderna nação de Israel, muitos adeptos do cristianismo sionista acabam obscurecendo a centralidade de Jesus Cristo na fé cristã. O risco, segundo eles, é que a ênfase em Israel se torne tão forte que a mensagem da cruz, da salvação pela fé,
e da missão universal da Igreja acabe sendo secundarizada. Há o receio de que, ao priorizar o cumprimento de profecias nacionais e territoriais, perca-se de vista a natureza espiritual do reino de Deus anunciado por Jesus, que não vem com aparência exterior. Lucas 17, 20-21. Outro ponto de contestação é o uso seletivo da Escritura. Muitos teólogos apontam que o cristianismo sionista tende a se basear fortemente em promessas do Antigo Testamento, particularmente aquelas feitas a Abraão, Isaque, Jacó e a nação de Israel, sem considerar o Novo Testamento como chave hermenêutica essencial para a interpretação dessas promessas. Em outras palavras, para esses críticos, promessas territoriais ou de restauração nacional devem ser compreendidas à luz da nova aliança em Cristo, na qual não há judeu nem grego, Gálatas 3:28, e onde todos os que estão em Cristo são a verdadeira descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa, Gálatas 3:29. Isso levanta a pergunta: o Israel da promessa é hoje um conceito étnico-nacional ou espiritual? Além disso, há uma preocupação crescente com o que se chama de teologia da terra aplicada à política moderna. Para alguns observadores e estudiosos, o cristianismo sionista legitima, com base na Bíblia, ações políticas ou militares do Estado de Israel, inclusive aquelas que envolvem conflitos territoriais e violações de direitos humanos. Aqui não é contra o apoio a Israel em si, mas contra a falta de senso crítico em relação às decisões do governo israelense, como se qualquer ação fosse automaticamente justa ou profética. Isso levanta uma preocupação ética. Até que ponto a fé cristã pode ou deve se alinhar incondicionalmente com um Estado anarcomoderno? E onde entra o mandamento de amar o próximo, incluindo os palestinos, muitos dos quais são também cristãos. Neste sentido, há quem veja no cristianismo sionista uma forma de nacionalismo religioso, o que pode levar a uma distorção do evangelho. Quando a missão da igreja se confunde com um projeto geopolítico, há o risco de idolatrar uma nação em detrimento da soberania universal de Cristo. Muitos líderes espirituais alertam contra o perigo de substituir a adoração ao Deus vivo por uma devoção quase cega a um Estado, confundindo fé com ideologia. Outra crítica importante vem de setores do próprio mundo evangélico e protestante, que abraçam uma teologia da nova aliança ou uma teologia da substituição. Para esses teólogos, a igreja é o novo Israel, não em oposição ao povo judeu, mas como cumprimento espiritual das promessas feitas a Abraão. Assim, o foco deixa de ser a restauração nacional de Israel e passa a ser a edificação de um povo espiritual, formado por judeus e gentios unidos em Cristo. Para esses cristãos, insistir em um cumprimento literal e exclusivo das promessas a Israel é desconsiderar o plano redentor de Deus revelado plenamente no Novo Testamento. Do lado oposto, há também críticas de líderes judeus, tanto religiosos quanto seculares. Muitos judeus veem o cristianismo sionista com desconfiança, especialmente porque percebem que o apoio cristão a Israel é muitas vezes motivado por interpretações escatológicas, como a crença de que o retorno dos judeus à sua terra é um pré-requisito para a segunda vinda de Cristo. Para alguns, isso sugere que os cristãos sionistas não amam verdadeiramente os judeus por quem são, mas apenas por seu papel nos eventos do fim dos tempos. Essa acusação de instrumentalização teológica dos judeus levanta sérias questões sobre a natureza do amor cristão, se ele é genuíno, incondicional ou baseado em uma agenda profética. Além das questões teológicas, o cristianismo sionista também enfrenta desafios pastorais e missiológicos. Em contextos onde há tensão entre israelenses e palestinos, igrejas cristãs que adotam uma postura sionista incondicional podem acabar afastando irmãos na fé que são de origem. Em muitos lugares, há cristãos árabes que se sentem marginalizados ou incompreendidos por comunidades ocidentais que apoiam Israel sem escutar o outro lado da história. Isso dificulta o diálogo e a reconciliação, dois valores centrais do Evangelho de Cristo. Ainda dentro do campo pastoral, há um desafio relacionado ao discipulado equilibrado. Quando a escatologia baseada em Israel domina a pregação, corre-se o risco de negligenciar outros aspectos essenciais da vida cristã, como a santificação, a compaixão, a justiça social e o serviço ao próximo. Algumas igrejas relatam que a ênfase excessiva no cumprimento de profecias sobre Israel
acaba gerando crentes ansiosos, confusos ou mesmo apáticos diante das demandas do presente. Uma fé saudável deve ter esperança escatológica, sim, mas deve também produzir frutos no aqui e agora. Outro ponto sensível diz respeito ao uso político do cristianismo sionista nos Estados Unidos e em outros países. Os casos em que líderes evangélicos, em nome do apoio a Israel, acabam se aliando a grupos ou políticos com discursos xenofóbicos, nacionalistas ou até mesmo antidemocráticos. O nome de Deus, nestes casos, pode ser usado para justificar posturas que ferem os princípios do Evangelho. Isso leva à pergunta: qual é o limite entre o apoio espiritual e a manipulação política? A igreja está sendo luz para o mundo ou está sendo cooptada por interesses que não refletem o coração de Cristo? Em meio a essas críticas e desafios, é necessário reconhecer que o cristianismo sionista, como qualquer movimento espiritual, é composto por pessoas sinceras, movidas por fé, amor e desejo de obedecer a Deus. No entanto, a sinceridade não isenta da necessidade de discernimento. O apóstolo Paulo exorta a igreja: examinai tudo, retende o que é bom. Tessalonicenses 5:21. Isso significa que todo posicionamento teológico e toda prática ministerial devem ser constantemente avaliados à luz das Escrituras, do caráter de Cristo e da ação do Espírito Santo. Diante das críticas e dos desafios apresentados, cabe à igreja refletir: estamos promovendo o reino de Deus ou estamos apenas apoiando um projeto humano? Estamos verdadeiramente amando Israel, orando, evangelizando, servindo, ou apenas usando Israel como ferramenta para nossos próprios planos escatológicos? Estamos preparados para abraçar a complexidade do plano de Deus, que o inclui tanto Israel quanto todas as nações, ou preferimos soluções simplistas que nos tranquilizem, mas não transformem? O cristianismo sionista, como qualquer expressão da fé cristã, precisa ser continuamente purificado pela verdade do Evangelho. Seu amor por Israel deve ser acompanhado de compromisso com a justiça, com a paz, com a reconciliação e, sobretudo, com a glória de Deus, não a glória de um povo ou nação, mas do Cordeiro que foi morto e que com seu sangue comprou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Críticas e desafios ao cristianismo sionista. No mundo em que as questões espirituais se entrelaçam com políticas, alianças e visões escatológicas, o cristianismo sionista não escapa ao escrutínio. Embora esse movimento tenha sido fonte de encorajamento para muitos cristãos que amam Israel e veem na restauração da nação judaica o cumprimento de antigas profecias, ele também enfrenta críticas sérias e levanta debates teológicos e éticos relevantes. Neste capítulo, olhamos de forma honesta e equilibrada para as principais críticas e desafios enfrentados pelo cristianismo sionista, menos tanto de dentro quanto de fora da comunidade cristã, menos na tentativa de compreender os riscos, as tensões e as lições que emergem dessa aliança entre fé e política. Uma das críticas mais comuns ao cristianismo sionista é sua propensão ao reducionismo teológico. Críticos afirmam que, ao centrar grande parte de sua interpretação bíblica na moderna nação de Israel, muitos adeptos do cristianismo sionista acabam obscurecendo a centralidade de Jesus Cristo na fé cristã. O risco, segundo eles, é que a ênfase em Israel se torne tão forte que a mensagem da cruz, da salvação pela fé e da missão universal da igreja acabe sendo secundarizada. Há o receio de que, ao priorizar o cumprimento de profecias nacionais e territoriais, perca-se de vista a natureza espiritual do reino de Deus anunciado por Jesus, que não vem com aparência exterior. Lucas 17:20-21. Outro ponto de contestação é o uso seletivo da Escritura. Muitos teólogos apontam que o cristianismo sionista tende a se basear fortemente em promessas do Antigo Testamento, particularmente aquelas feitas a Abraão, Isaque, Jacó e a nação de Israel, sem considerar o Novo Testamento como chave hermenêutica essencial para a interpretação dessas promessas. Em outras palavras, para esses críticos, promessas territoriais ou de restauração nacional devem ser compreendidas à luz da nova aliança em Cristo, na qual não há judeu nem grego. Gálatas 3:28, e onde todos os que estão em Cristo são a verdadeira descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:29. Isso levanta a pergunta: o Israel da promessa é hoje um conceito étnico-nacional
ou espiritual. Além disso, há uma preocupação crescente com o que se chama de teologia da terra aplicada à política moderna. Para alguns observadores e estudiosos, o cristianismo sionista legitima, com base na Bíblia, ações políticas ou militares do Estado de Israel, inclusive aquelas que envolvem conflitos territoriais e violações de direitos humanos. A crítica aqui não é contra o apoio a Israel em si, mas contra a falta de senso crítico em relação às decisões do governo israelense, como se qualquer ação fosse automaticamente justa ou profética. Isso levanta uma preocupação ética. Até que ponto a fé cristã pode ou deve se alinhar incondicionalmente com um Estado anarcomoderno? E onde entra o mandamento de amar o próximo, incluindo os palestinos, muitos dos quais são também cristãos. Neste sentido, há quem veja no cristianismo sionista uma forma de nacionalismo religioso, o que pode levar a uma distorção do evangelho. Quando a missão da igreja se confunde com um projeto geopolítico, há o risco de idolatrar uma nação em detrimento da soberania universal de Cristo. Muitos líderes espirituais alertam contra o perigo de substituir a adoração ao Deus vivo por uma devoção quase cega a um Estado, confundindo fé com ideologia. Outra crítica importante vem de setores do próprio mundo evangélico e protestante, que abraçam uma teologia da nova aliança ou uma teologia da substituição. Para esses teólogos, a igreja é o novo Israel, não em oposição ao povo judeu, mas como cumprimento espiritual das promessas feitas a Abraão. Assim, o foco deixa de ser a restauração nacional de Israel e passa a ser a edificação de um povo espiritual, formado por judeus e gentios unidos em Cristo. Para esses cristãos, insistir em um cumprimento literal e exclusivo das promessas a Israel é desconsiderar o plano redentor de Deus revelado plenamente no Novo Testamento. Do lado oposto, há também críticas de líderes judeus, tanto religiosos quanto seculares. Muitos judeus veem o cristianismo sionista com desconfiança, especialmente porque percebem que o apoio cristão a Israel é muitas vezes motivado por interpretações escatológicas, como a crença de que o retorno dos judeus à sua terra é um pré-requisito para a segunda vinda de Cristo. Para alguns, isso sugere que os cristãos sionistas não amam verdadeiramente os judeus por quem são, mas apenas por seu papel nos eventos do fim dos tempos. Essa acusação de instrumentalização teológica dos judeus levanta sérias questões sobre a natureza do amor cristão, se ele é genuíno, incondicional ou baseado em uma agenda profética. Além das questões teológicas, o cristianismo sionista também enfrenta desafios pastorais e missiológicos. Em contextos onde há tensão entre israelenses e palestinos, igrejas cristãs que adotam uma postura sionista incondicional podem acabar afastando irmãos na fé que são de origem. Em muitos lugares, há cristãos árabes que se sentem marginalizados ou incompreendidos por comunidades ocidentais que apoiam Israel sem escutar o outro lado da história. Isso dificulta o diálogo e a reconciliação, dois valores centrais do Evangelho de Cristo. Ainda dentro do campo pastoral, há um desafio relacionado ao discipulado equilibrado. Quando a escatologia baseada em Israel domina a pregação, corre-se o risco de negligenciar outros aspectos essenciais da vida cristã, como a santificação, a compaixão, a justiça social e o serviço ao próximo. Algumas igrejas relatam que a ênfase excessiva no cumprimento de profecias sobre Israel acaba gerando crentes ansiosos, confusos ou mesmo apáticos diante das demandas do presente. Uma fé saudável deve ter esperança escatológica, sim, mas deve também produzir frutos no aqui e agora. Outro ponto sensível diz respeito ao uso político do cristianismo sionista nos Estados Unidos e em outros países. Os casos em que líderes evangélicos, em nome do apoio a Israel, acabam se aliando a grupos ou políticos com discursos xenofóbicos, nacionalistas ou até mesmo antidemocráticos. O nome de Deus, nestes casos, pode ser usado para justificar posturas que ferem os princípios do Evangelho. Isso leva à pergunta: qual é o limite entre o apoio espiritual e a manipulação política? A igreja está sendo luz para o mundo ou está sendo cooptada por interesses que não refletem o coração de Cristo? Em meio a essas críticas e desafios, é necessário reconhecer que o cristianismo sionista, como qualquer movimento espiritual, é composto por pessoas sinceras, movidas por fé, amor e desejo de obedecer a Deus. No entanto, a sinceridade não isenta da necessidade de discernimento.
o apóstolo Paulo exorta a igreja: examinai tudo, retende o que é bom. Tessalonicenses 5:21. Isso significa que todo posicionamento teológico e toda prática ministerial devem ser constantemente avaliados à luz das Escrituras, de caráter de Cristo e da ação do Espírito Santo. Diante das críticas e dos desafios apresentados, cabe à igreja refletir: estamos promovendo o reino de Deus ou estamos apenas apoiando um projeto humano? Estamos verdadeiramente amando Israel, orando, evangelizando, servindo, ou apenas usando Israel como ferramenta para nossos próprios planos escatológicos? Estamos preparados para abraçar a complexidade do plano de Deus, que o inclui tanto Israel quanto todas as nações, ou preferimos soluções simplistas que nos tranquilizem, mas não transformem? O cristianismo sionista, como qualquer expressão da fé cristã, precisa ser continuamente purificado pela verdade do Evangelho. Seu amor por Israel deve ser acompanhado de compromisso com a justiça, com a paz, com a reconciliação e, sobretudo, com a glória de Deus, não a glória de um povo ou nação, mas do Cordeiro que foi morto e que com seu sangue comprou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Ao longo desta jornada profunda e provocadora, examinamos as origens, fundamentos bíblicos, implicações teológicas, benefícios e controvérsias que envolvem o cristianismo sionista. Chegamos agora ao momento de refletir com reverência e discernimento sobre o que tudo isso significa para a fé cristã genuína. Esta conclusão não é apenas um encerramento, é um chamado à maturidade espiritual, à fidelidade bíblica e ao amor verdadeiro pelo propósito eterno de Deus para a humanidade, judeus e gentios. Unidos em Cristo, não há dúvida de que o povo judeu ocupa um lugar especial na narrativa bíblica, desde a aliança com Abraão até os profetas, passando pelo nascimento do Messias em solo israelita. A história de Israel está profundamente entrelaçada com os planos de Deus, mas seria uma visão limitada, menos e até perigosa enxergar Israel apenas sob a lente política ou nacionalista. O que está em jogo não é apenas geopolítica ou apoio a um Estado moderno, mas a fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo e a missão universal da Igreja. O cristianismo sionista, ao destacar o papel de Israel nos últimos dias e no cumprimento das profecias, despertou muitos cristãos para orar por Jerusalém, apoiar judeus messiânicos e entender melhor o pano de fundo judaico das Escrituras. Contudo, também levantou tensões, criando divisões, confusões doutrinárias e, por vezes, comprometendo a centralidade de Cristo. Por isso, é fundamental perguntar: estamos servindo a agenda de Deus ou a dos homens? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, deixou claro que os judeus não foram rejeitados por Deus. Ele afirma com clareza: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Timoronenam, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Romanos 11:11. Ao mesmo tempo, Paulo declara: porque não é judeu o que o é exteriormente, mas é judeu o que o é interiormente, e circuncisão é a do coração. Romanos 2:28-29. Assim, a salvação não é nacional, é espiritual, não é genealógica, é pela fé. Portanto, a verdadeira restauração que Deus deseja para Israel e para todas as nações não é meramente territorial, mas espiritual. Não é apenas o retorno à terra, mas o retorno ao Senhor. A redenção final não será trazida por exércitos, partidos ou alianças políticas, mas pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é a esperança de Israel, o Messias prometido, a rocha de Sião. Há um profundo mistério que une Israel e a Igreja, como dois ramos de uma mesma oliveira. Os cristãos não substituem os judeus, mas também não devem idolatrar Israel como se este já estivesse plenamente cumprido seu chamado. Há um caminho de equilíbrio, de humildade e de oração. Orar por Israel é bíblico. Amar os judeus é cristão. Apoiar esforços legítimos de evangelização entre eles é amteva. Mas transformar isso em uma doutrina rígida de apoio incondicional a um Estado moderno, ignorando injustiças, guerras e interesses humanos, é desviar-se da mensagem do reino. Cristo não veio apenas para cumprir as promessas a Israel, mas para derrubar o muro de separação e criar em si mesmo um novo homem. Efésios 2:15. Reconciliando judeus e gentios com Deus. Essa é a grande revelação do Evangelho.
todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, e todos, sem exceção, só podem ser salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. É essa mensagem que deve nortear nossa visão profética, nossa esperança escatológica e nosso engajamento missionário, o verdadeiro sionismo cristão. Se quisermos usar esse termo com sabedoria espiritual, deve ser o anseio pela Sião celestial, como diz o autor de Hebreus. Procuravam uma pátria, aspiravam a uma pátria superior, isto é, celestial. Hebreus 11, 14, menos 16. O nosso destino não é um território terreno, mas a Nova Jerusalém, onde habita a justiça, onde Deus será tudo em todos, e onde o Cordeiro será a luz eterna. Esse é o alvo da nossa fé. É para isso que fomos chamados. Neste contexto, a igreja tem um papel essencial: ser sal e luz. Não é papel da igreja alimentar ódios, participar de guerras ou firmar alianças políticas em nome de Deus. É papel da igreja proclamar o evangelho, cuidar dos pobres, interceder pelos povos, promover a reconciliação, denunciar o pecado e aguardar, com esperança, a gloriosa vinda de Cristo. A restauração de todas as coisas não virá pela força, mas pela verdade do evangelho, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6. Chegamos então à essência da nossa reflexão, o que a Bíblia realmente nos chama a fazer, enquanto cristãos: a amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, amar os judeus e também os palestinos, amar os que estão longe e os que estão perto. Amar não é omitir-se, mas também não é agir com parcialidade. Amar é desejar a salvação, a justiça, a paz que excede todo entendimento. O que Deus quer não é um povo politicamente engajado em agendas humanas, mas um povo cheio do Espírito, que carrega a cruz e segue os passos do Mestre. Por isso, ao encerrar este estudo, deixamos um apelo à consciência cristã. Estude a palavra, ore com discernimento, apoie o que é justo, denuncie o que é errado, mas acima de tudo, mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Ele é o centro da história. Ele é o herdeiro de todas as promessas. L-O-O-Rada, Israel e o Salvador do mundo. Em Cristo, todas as promessas são sim e amém. O futuro pertence a Deus. O fim de todas as coisas está em suas mãos. Enquanto isso, sejamos fiéis em nosso tempo. Sejamos pacificadores. Sejamos servos. E que ao olharmos para Jerusalém menos, seja física, seja celestial, possamos orar: vem, Senhor Jesus. E enquanto Ele não vem, que possamos viver como cidadãos do céu, peregrinos na terra, esperando a cidade cujo arquiteto e construtor é Deus, e via a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse 21, 2-3. Até lá permaneçamos firmes, com fé, com amor e com esperança. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários o que Deus ministrou em sua vida. Sua participação é muito importante e nós lemos cada comentário com carinho e oração. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui você encontra estudos profundos, revelações bíblicas e mensagens que edificam a sua fé. Aproveite e assista também aos outros vídeos do canal. Cada um deles foi preparado com oração e propósito para abençoar você e sua família. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Juntos, podemos alcançar mais vidas para o reino de Deus. Gratidão e até o próximo vídeo.